Profeta Isaías capítulo 37, o rei Ezequias aparece nesse capítulo do livro que leva o nome de Isaías, e a narrativa é muito parecida com o que está lá no Segundo Reis, no livro de Segundo Reis, capítulo 19. Há uma semelhança muito grande, e eu dei preferência na leitura do capítulo 37 de Isaías. Glória a Deus. Capítulo 37. A partir do verso 5, quem já encontrou aí, diga amém. Verso 5 do capítulo 37 do profeta Isaías diz assim: e os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías lhe disse: assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e faloei cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Assíria pelejando contra Libna, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e porventura escaparias tu? Porventura os livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezef e os filhos de Éden que estavam em Telassá? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei das cidades de Sefarvaim, Rena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Aleluia. Recebendo tal carta, Ezequias, rei de Judá, entra na casa do Senhor e estende as cartas no altar de Deus. Eu quero trazer a semelhança desse gesto de Ezequias ao propósito que nós estamos fazendo aqui toda quarta-feira. Nós estamos colocando as nossas cartas aqui. Nós estamos depositando a nossa carta aqui no altar de acordo com aquilo que nós entendemos que seria o nosso milagre. O milagre que nós precisamos
está relacionado em uma dessas placas, em um desses painéis. O milagre de salvação, o milagre que abrange família, o milagre que abrange a vida financeira, o milagre que abrange a saúde. Nós estamos colocando também causas na justiça. Então, de alguma maneira, esses painéis têm um milagre que você precisa. Tem um milagre aqui que vai trazer uma resposta para você. E nós colocamos aqui no altar para demonstrar o lugar que, semelhantemente, Ezequias deposita as cartas. Ele entra na casa do Senhor e ele coloca as cartas estendidas perante o Senhor. E que cartas são essas? Talvez você não prestou atenção na leitura. Que cartas eram aquelas que ele estendeu ali? Eram cartas ameaçadoras. Eram cartas em que o rei da Assíria, juntamente com o seu general, comandante de guerra, fizeram ali uma comparação. Na carta estava ali uma comparação, dizendo assim: os deuses e as nações que ousaram nos enfrentar o nosso exército, vai perguntar. Ele cita aqui alguns nomes até complicados. Ele cita alguns reinos que caíram e fala assim: vai perguntar para ver se sobrou alguém. Vai perguntar para ver se essa turma existe, que não existe mais. Vai lá procurar, vai pesquisar, vai ver o que aconteceu com esses povos, com essas terras, com esses reis, com esses líderes de exércitos. Vai ver se sobrou alguém, se sobrou alguma coisa. Procura saber, vai investigar. E na carta estava escrito isso assim, ó: por acaso, se eles não tiveram livramento, se eles ousaram nos enfrentar, e todos eles caíram, todos eles tombaram, e eles vieram também com as suas rezas, com os seus deuses, vieram com as suas práticas religiosas, e não adiantou nada, nem o exército, nem os deuses puderam livrá-los da mão do rei da Assíria. Ninguém conseguiu nos vencer. E aí ele fala assim, ó: porventura você vai conseguir? Não te engane o teu Deus, em quem confias. A palavra estava escrita lá na carta: não te engane o teu Deus em quem tu confias. Porque se os outros deuses não puderam livrar, esse Deus aí que você serve também não vai livrá-lo das mãos do rei da Síria. Então essa carta, ela não era apenas uma afronta ao rei de Judá, não era apenas uma afronta ao exército de Judá, mas era uma afronta ao próprio Deus, porque na carta estava escrito dessa maneira: se os outros povos com os seus deuses não conseguiram se livrar da mão do rei da Síria, vocês também não vão conseguir, não importa quem seja o Deus de vocês. Não engane o Deus de vocês, não os engane, porque se assim foram as outras nações e não existem mais, vocês também estarão com os dias contados. Irmãos, ali estava uma ameaça e uma afronta, não somente para o povo de Judá, não somente para o rei de Judá, mas isso também mexia com o próprio Deus. E aí eu queria, irmãos, trazer aqui nesse contexto da palavra, eu queria trazer aqui algumas lições sobre este momento na história de Ezequias, porque ele vive vários momentos interessantes, né, que tem um aprendizado tremendo, mas eu quero me prender nesse episódio, eu quero me prender nesse momento em que o rei Ezequias é ameaçado pelo rei da Assíria, e ele não somente é ameaçado, mas o próprio Deus também ali recebe essa afronta. E aí Ezequias pega essa carta e ele vai e entra na casa do Senhor. Aí eu queria, irmãos, que você entendesse o gesto de Ezequias, porque ele
poderia ficar com aquelas cartas e fazer como muitos reis também faziam, quando recebiam uma ameaça, eles se escondiam, eles fugiam, eles se entregavam, eles rasgavam as suas vestes, eles ficavam apavorados. Mas Ezequias vai ter uma atitude diferente que já me chama a atenção. Ele recebe aquela ameaça, recebe aquela carta e ele vai para a casa do Senhor. Irmãos, aí está um grande aprendizado que eu quero retirar para a minha vida hoje, que eu espero que você retire para a sua vida. Não é momento de ficar em casa quando você se sente ameaçado, ameaçado por uma doença, ameaçado por uma situação adversa, seja ela qual for, ameaçado por um problema, até mesmo quando você enfrentar a tristeza, a solidão, o abandono, qualquer tipo de problema, a melhor solução não é ficar em casa. Faça como Ezequias, quando ele se sentiu ameaçado, quando ele estava ali afrontado, ele decidiu: o melhor lugar é na casa do Senhor. E aí eu quero destacar esse momento na vida de Ezequias. Subiu à casa do Senhor, ele foi à casa do Senhor. Por quê, irmãos? Porque na casa do Senhor tem um altar, e no altar tem solução, tem milagre para a sua vida. Aleluia. Ezequias entendeu: o melhor lugar para eu entregar esse problema é na casa de Deus. O melhor lugar para eu entregar essa ameaça é na casa de Deus. O melhor lugar para eu colocar esse problema no altar de Deus é lá na casa de Deus, porque lá na casa de Deus tem altar. E ele estendeu as cartas no altar. Ele colocou as cartas ali no altar, porque ali estava um problema a ser vencido. Ali na carta tinha uma ameaça, ali na carta tinha um problema que só Deus poderia resolver. Assim como nós temos colocado aqui nas nossas cartinhas o que só Deus pode resolver. Aquilo que pode ser uma doença, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema familiar, conjugal, eu não sei. Qualquer problema, eu conheço um Deus que tem poder para resolver. E Ezequias entendeu da mesma maneira. Ele pensou assim: eu não vou ficar chorando lendo essas cartas, eu não vou ficar aqui chorando vendo o que está aqui nessa carta. Eu vou apresentar lá na casa do Senhor, eu vou estender lá no altar. Então, meu irmão, o dia que você pegar um diagnóstico médico que vai te fazer chorar, que talvez aquilo vai te entristecer, pegou o exame médico que te fez chorar, não é para você ficar chorando dentro de casa. Traga esse diagnóstico médico e deposita no altar e fala: Senhor, eu não aceito esse diagnóstico, eu sei que o Senhor é poderoso para mudar a sentença que está nesse exame. Tu és poderoso para mudar. A atitude de Ezequias me mostra o quanto ele valorizava a casa de Deus, o quanto ele entendia da importância daquele gesto. E eu queria destacar, irmãos, que muitos irmãos também têm vivenciado essas situações. Eu me lembro de quando a irmã Lúcia Bento, não sei nem se ela está aí, ela deve estar lá com as crianças. Irmã Lúcia Bento chegou aqui na oração, preocupada, aterrorizada, porque o médico fez o exame pré-natal e começou a falar de várias doenças no bebê ainda no ventre, e falando que aquela criança ia ter problemas do crescimento, que ela seria uma anã. A criança, o netinho que estava por vir, seria um anão. Isso dentro do ventre, o terror. Você recebeu uma sentença de um exame médico pré-natal, dizendo assim: ó, a criança que você vai ter, ela não vai crescer normalmente como as outras crianças, ela vai ser uma criança anã. Depois de um certo tempo, outros diagnósticos aterrorizando, falando que o cordão umbilical estava enrolado no pescoço,
e que devido a isso a criança poderia nascer morta. Isso tudo no mesmo bebê. Acho que a Janaína sabe disso. Um terror psicológico. Irmão, cada exame que ia, cada pré-natal que ia, uma ameaça, um diagnóstico ameaçador. Mas qual foi a atitude da irmã Ana? Ou da irmã Lúcia? A irmã Lúcia colocou, estendeu perante o Senhor. Ela trouxe o exame. Ela trouxe o diagnóstico. E ela fez como Ezequias, ela colocou no altar, estendeu. Senhor, olha aí a ameaça. Olha aí a ameaça dessa doença. Olha aí a ameaça desse diagnóstico. Olha aí a ameaça dessa criança nascer com problemas, né, sendo uma criança com defeitos físicos. Olha só essa ameaça. A criança nem nasceu, já recebendo uma sentença assim. Aterrorizando a todos, a mãe, o pai, aterrorizando a avó, aterrorizando toda a família. Assim como Ezequias, ele se sentiu, sim, afrontado e aterrorizado, mas a atitude de Ezequias me ensina que eu tenho que apresentar quando vier um diagnóstico, quando vier algo ameaçador. O médico falou, não tem jeito, o médico falou, não tem cura, o médico falou, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, coisas que vão mudar a sua vida. Uma vez o médico falou para minha esposa, para Alessandra, falou para ela assim, ó, na tua casa não pode ter cortina, na tua casa não pode ter nada com tecido, não pode ter tapete, não pode ter nada, porque o menino tem crise asmática, tem problema de asma, tem problema respiratório, você tem que tirar tudo isso dentro de casa. A Alessandra saiu do médico e falou assim, eu não aceito isso, em nome de Jesus, não vai precisar nada disso. Até hoje a gente tem tecido, pano, tem tudo para contelado. Aquilo que o médico falou caiu por terra. Por quê? Porque a gente apresenta ao Senhor e fala, Senhor, eu não aceito. Ezequias veio até a casa do Senhor e apresentou ao Senhor e disse para Deus, olha aí, Senhor, olha aí a ameaça, olha a ameaça desses. Diz a Bíblia no versículo 15, se você ainda está com a Bíblia aberta, no versículo 15 diz a Bíblia que Ezequias orou, depositou no altar, pegou aquelas cartas ameaçadoras e colocou no altar, e depois ele orou, dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, não há outro Deus, tu que reinas sobre os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e olha e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. E aí ele fala na oração, ele está orando ainda, ele está orando, está dizendo assim na oração, verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e as suas terras, lançaram no fogo os seus deuses. Por quê? Porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira, pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Aleluia. Ezequias agora está falando assim, os outros deuses realmente não puderam livrar. O que está na carta até aí está com verdade. Até aí o que o Senaqueribe escreveu lá está certo, escreveu direitinho, os deuses não puderam livrar. Mas aí Ezequias na oração falou assim, mas Senhor, mostra agora que o Senhor não é Deus igual aqueles lá, que tem boca e não fala, tem olhos mas não veem, tem mãos mas não apalpam, tem pés mas não andam. Mostra para esse povo lá que o Senhor é Deus no céu e é Deus na terra. Mostra para ele que só tu és Deus, Senhor.
revela a tua grandeza, a tua majestade. Então Ezequias faz uma oração para que Deus seja glorificado. Ele não está nem falando assim, para que eu seja conhecido, para que o meu nome vá longe, o meu nome será um famoso depois que eu receber essa vitória. Não, ele fala assim, para que o Senhor seja reconhecido como o único Deus verdadeiro. É para que o teu nome seja glorificado. Então quando Deus recebe uma oração, irmãos, como essa, o profeta Isaías, usado por Deus, já mandou a resposta. Vamos ver a resposta? O profeta já veio com a resposta. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. Aleluia. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçastes a tua voz e ergueste os olhos aos altos? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já muito antes eu fiz isso, e que já desde os dias antigos o tinha pensado? Agora, porém, se cumpre. Eu quis que fosses tu que destruísses as cidades fortes e as reduzisses a montões assolados. Por isso os seus moradores, com as mãos caídas, andaram aterrorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo e a erva verde e o feno dos telhados e o trigo queimado antes do crescimento. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, ou o teu levantar, o teu entrar e o teu furor contra mim, por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Aleluia. O que Deus prometeu para Ezequias: eles virão contra ti, por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Deus estava falando para Ezequias: pode ficar calmo, porque eu já entrei nessa briga. Pode ficar calmo, que eu já entrei nessa peleja, porque eles não mexeram só contigo não, mexeram comigo também. Ô irmão, quando Deus entra na nossa guerra, pode ter certeza que a vitória já é certa, porque Deus nunca perdeu uma batalha. Por isso que quando você vem aqui, e coloca assim, Senhor, eis aqui, é isso que tem me afrontado, é isso que tem me incomodado, é isso aqui que tem tirado a minha noite de sono, é isso aqui que tem me perturbado. Senhor, é um diagnóstico médico, é uma situação de dívida, meu irmão, problemas familiares, problemas com filho, problemas com neto, problemas com parente, problemas com vizinho, problemas no trabalho. Irmão, são vários problemas. Eu poderia fazer uma lista enorme, mas hoje você sabe o que está te incomodando, o que está te afrontando, o que está te perturbando. E como eu aprendi domingo agora, irmãos, a afronta do gigante durou 39 dias para os covardes, mas para Davi durou um dia só, porque quem se levanta para buscar, quem se levanta para orar, quem se levanta para vir no altar de Deus, a afronta vai cair por terra. E foi isso que Ezequias fez. Ezequias subiu no altar, estendeu as cartas e falou: Senhor, mexeram comigo, mexeram com o reino de Judá, mas mexeram com o Senhor também. Então entra nessa guerra, Senhor.
Porque quando eu vencer essa guerra, o teu nome será glorificado. Vão conhecer que só o Senhor é Deus. As outras nações, eles pensavam que tinham Deus, mas eram deuses feitos de pedra, deuses feitos de madeira. Eles agora vão saber quem é o verdadeiro Deus. Aleluia, eu quero te dizer isso. Que vão saber quem é o verdadeiro Deus na tua vida. Porque quem tem aliança com Deus é como Davi. Vai falar com o gigante: gigante, tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Você confia lá nos teus deuses feitos pelas mãos dos homens. Eu, porém, farei menção do Senhor dos exércitos. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tens afrontado. Davi entendeu que aquilo era uma questão não somente pessoal, mas aquilo era uma questão espiritual. Você já entendeu? Você já entendeu isso? Que tem situações na nossa vida que não é uma questão pessoal, se torna uma questão espiritual. E que por ser uma questão espiritual, você tem que usar as armas certas. Porque as armas de natureza carnal, elas não vão resolver. Você precisa usar as armas espirituais, porque se a questão é espiritual, você está usando a arma errada. Você não vai conseguir matar um rato usando um canhão, porque o rato vai conseguir se desvencilhar e não será atingido. Nós temos que usar a arma certa para o inimigo certo. Então aquilo que você está vivendo, se é de âmbito espiritual, você tem que usar as armas espirituais. Por isso que Davi fala assim, eu não estou nem me importando com a arma que eu vou contra ti, porque eu não estou levando espada, não estou levando lança. E você sabe que Davi, posteriormente, ele foi um grande guerreiro e com certeza já no futuro ele aprendeu a usar a espada, a usar o escudo, usar a lança, usar as armas naturais, as armas normais. Mas você sabe que ele foi enfrentar o gigante apenas com uma funda, uma arma que aparentemente era insignificante. Até o próprio gigante menosprezou aquela arma, falou assim: eu sou porventura algum cão para você vir a mim com paus e pedras? Cadê a sua espada? Cadê a sua lança? Cadê a sua armadura? Cadê o seu escudo? Você está vindo contra mim com armas que não são armas normais. Que arma é essa? Você está vindo, está pensando que eu sou algum cachorro para você vir com pau e pedra? Só que ele esqueceu que Davi não estava ali somente com pedras. Não, Davi estava ali em nome do Senhor dos exércitos. Davi estava ali com a arma espiritual. Então ele não tinha a armadura que seria considerada normal, uma armadura natural. Tentaram até colocar uma armadura nele. Tentaram colocar, mas não conseguiu, não deu certo. Ele era tão pequeno, ele ainda era tão moço que a armadura não coube. Então ele estava vestido com a armadura de Deus. Ele foi enfrentar o gigante com uma armadura espiritual. Porque tem situações na nossa vida que nós não podemos usar as armas naturais, nem as armas pessoais, porque as coisas não são do âmbito pessoal, mas são do âmbito espiritual. Você precisa entender que Ezequias, ele podia se preparar de outra maneira. Ele podia receber aquela carta, ele podia convocar o seu exército, ele podia chamar ali alguns outros povos para se aliar com ele. Ele podia se preparar até mesmo contratando alguns outros exércitos. Ele podia se equipar para enfrentar o exército da Assíria. Só que ele preferiu usar as armas espirituais. A preferência dele foi assim, eu podia procurar as melhores armas, eu podia procurar os melhores exércitos, e eu poderia até mesmo pegar
o ouro e a prata que está lá na casa do Senhor e pegar esse dinheiro da casa do Senhor e pagar um exército para me ajudar contra o rei da Síria. Mas ele preferiu usar as armas espirituais. O que ele faz? Ele vai para a casa do Senhor e ele estende as cartas perante o Senhor no altar. O profeta Isaías trouxe a resposta e falou: ele virá contra ti. Você até vai ver ele vindo contra ti, mas no mesmo pé que ele virá, ele vai voltar. Está aqui, ó. Do mesmo jeito que ele vier, te farei o meu freio nos teus lábios e te farei voltar pelo mesmo caminho por onde vieste. Aleluia. Então, todo o mal que vier contra nós vai ter que voltar para o quinto dos infernos de onde veio. Vai ter que voltar, vai ter que sair em nome de Jesus. É no nome poderoso de Jesus. Todo mal que foi enviado, que foi mandado, que foi contratado para vir contra nós, pelo mesmo caminho que veio, vai voltar. Para onde, de onde veio, vai voltar. Quem mandou vai ter que receber de volta aquele demônio, porque vai voltar, não vai permanecer no nosso caminho. Mas o Senhor diz aqui, diz o Senhor: eu farei voltar no mesmo pé que veio, vai voltar. Glória a Deus. E o texto completa dizendo, Isaías, profeta Isaías fala assim, ó: e Deus vai te mandar um sinal, e isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder, mas no terceiro ano semeai, e cegai, e plantai vinhas, e comei os frutos delas, porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte do Senhor de Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Aleluia. Porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Aí vem a concretização da promessa. Primeiro Deus promete, depois ele concretiza. Aí acontece agora aqui, ó, versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, os que conseguiram se levantar de manhã, os que ainda permaneceram vivos, quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou, e se foi, e voltou, e ficou lá no cantinho dele, na cidade de Nínive, que era a capital da Assíria. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Niroque, que era o seu Deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Esse foi o fim de Senaqueribe.
e o fim de uma ameaça. Porque Ezequias estendeu perante o Senhor. Deus entrou na peleja e disse para ele: não vai entrar nessa cidade. Não vai entrar, nem vai ter flecha. Porque podia não entrar na cidade, mas pelo menos lançar uma flecha de longe. Porque flecha se atira de longe. Não vai, mas não vai nem ter flecha. Não terá nem dardos inflamados. O que é dardos inflamados? É aquela flecha que coloca na ponta uma espécie de estopo queimando para poder queimar o que está dentro da cidade. Não vai ter nem flecha, não vai ter nem seta e nem vai ter dardos inflamados. Porque Deus já falou assim: não vai entrar na cidade, tá bom, mas nem flecha vai lançar. Porque no outro dia, quando eles pensaram em atacar, já estava lá a sentença: 185 soldados que não conseguiram se levantar porque eram corpos mortos. Diante desse fato, como é que eles vão lutar? Perdendo ali a maior parte da tropa, perderam a maior parte dos soldados. Então agora o que tem que fazer? Se retirar, voltar. Nenhuma flecha foi lançada, nenhum dardo foi lançado, nada, nenhuma lança foi lançada, nada aconteceu. Pelo mesmo caminho que vieram, voltaram, porque o Senhor cumpriu a sua palavra. E tudo isso porque Ezequias pegou as cartas e estendeu perante o Senhor.